Bom, vamos falar sobre as reações de identificação do íon carbonato e testes de solubilidade, envolvendo os precipitados que serão formados com esse íon. Para trabalhar com o carbonato, nós vamos pegar uma solução de carbonato de sódio e vamos fazer a precipitação do carbonato de bário usando nitrato de bário, sal de bário 2+. E vamos testar a solubilidade empregando dois ácidos. Um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e um ácido fraco, que é o ácido acético. Para isso, nós vamos pegar então uma estante com as soluções. Então eu coloquei solução de carbonato, aproximadamente 6 a 7 gotas, e um tubo que está vazio, que eu vou acrescentar água a esse tubo, que é para que a gente possa comparar os precipitados formados no momento da precipitação. Um outro que já tem carbonato, que nós vamos testar o caráter redox dessa espécie utilizando permanganato de potássio. Tem uma solução diluída de permanganato de potássio que está num meio levemente ácido. Vamos verificar se esse permanganato é reduzido utilizando a solução de carbonato. Então, para isso, vamos fazer a precipitação inicialmente. Então, vou adicionar bário. Então, nós temos o precipitado formado. Precipitado formado. É um precipitado branco de carbonato de bário. Então, observem. Vamos agitar. E agora, vamos adicionar o ácido. Na presença de um ácido fraco, que é o ácido acético, o que acontece? Algumas gotas do ácido. Observe que nós temos efervescência e a dissolução do precipitado, que ocorre completamente. Da mesma forma, se eu estiver trabalhando com ácido forte, se com ácido fraco dissolve, obviamente que com ácido forte vai dissolver mais facilmente ainda. E aí nós temos a solubilização completa do precipitado. Então, vamos pegar agora esse aqui que nós temos só carbonato e vamos adicionar a solução de permanganato. Permanganato cai e permanganato não descolore, ou seja, não acontece reação de óxido-redução. Permanganato não é reduzido a manganês 2. Então, podemos dizer que o íon carbonato é não redutor. Na realidade, ele atua como íon indiferente, também não provoca oxidação. Apenas para que a gente possa perceber, eu vou pegar algumas gotas ainda do carbonato. Vamos fazer a precipitação. Então, utilizando o nitrato de bário. Então, temos o precipitado formado. Então, veja que se eu fizer o teste utilizando o permanganato, também não vai acontecer. Simplesmente o precipitado adquire a coloração que é característica do permanganato, que é o violeta, tá certo? Ou seja, não redutor. E aí depois nós vamos fazer o teste de sistema fechado, tá certo? Para a identificação de carbonato numa amostra sólida. Então é o teste específico, é o teste do sistema fechado, aonde num tubo de ensaio nós vamos colocar a amostra sólida, adicionar o ácido
O CO2 formado será coletado numa outra amostra, num outro tubo de ensaio que contém uma solução absorvedora de hidróxido de bário ou água de barita, onde ocorre a precipitação. Então é isso. Bom, vamos falar sobre o teste específico para a identificação do íon carbonato. Para isso, vamos empregar um sistema fechado. Esse sistema fechado é constituído por um tubo que nós numeraremos como tubo 1, onde nós vamos colocar nossa amostra. Um tubo 2, vamos numerar como 2, e nós vamos colocar a ele uma solução que será a solução absorvedora de água de barita. Então, solução absorvedora do gás carbônico que será formado, uma solução de água de barita. E vamos trabalhar com o tubo em J. Esse tubo em J é aquele tipo que nós mostramos como dobra na chama do bico de Bunsen em vídeo anterior. Então observe que do lado menor está adaptada uma rolha, onde essa rolha não pode ter vazamento, e no lado maior, o ramo maior, uma outra rolha que possui uma ranhura. Então tem uma abertura lateral, tá certo? Que vai funcionar como uma válvula de segurança. Então, nós adaptamos a rolha e deixamos o tubo próximo à solução, meio centímetro acima da solução. Então, observe que não está tocando na solução, está acima. Então, não pode ficar imerso, porque, como nós vamos fazer um aquecimento, pode ocorrer refluxo, levar essa solução para o tubo de onde vai partir o gás. E o tubo 2, tá certo? Que vem, o tubo 1 que vem, onde nós colocamos a amostra sólida. Então, tubo 1 e o tubo 2. Tubo 2, a solução absorvedora. Nós vamos prender o tubo 1 com um prendedor de madeira e apoiar com a ponta dos dedos o prendedor e o tubo. Então observe a posição que eu estou utilizando, segurando o tubo. E vamos trabalhar com ácido acético. O ácido acético servirá então como reagente para interagir com a minha amostra. Se houver carbonato, ele vai interagir formando ácido carbônico, que vai desprender gás carbônico. Esse gás carbônico será levado para o tubo 2 e na solução de água de barita ocorrerá a precipitação de carbonato de bário. Então, mais ou menos rapidamente, nós adicionamos o ácido acético e fechamos rapidamente o tubo. Então, adiciona o ácido acético, fecha o tubo, já observe que nós temos efervescência, tá certo? E agora nós vamos aquecer a parte de cima inicialmente do tubo e depois nós vamos direcionar sobre a amostra. Se tiver CO2 sendo libertado, passa para o tubo 2 e ocorre uma turvação ou então a precipitação de carbonato de bário. Tudo vai depender da quantidade. Se a quantidade for pequena, apenas uma turvação. Se for uma quantidade grande, vai ocorrer realmente algo que nós vamos perceber como uma precipitação. Então o teste foi positivo, essa nossa amostra tem carbonato. Muito bem, eu posso fazer o seguinte, porque essa minha amostra poderia ser sulfito. Eu posso testar para saber se realmente é carbonato. Como é que eu faço isso? Eu pego
um tubo de ensaio contendo uma solução diluída de permanganato e eu adiciono a esse precipitado. Se o permanganato permanecer com a sua coloração, significa dizer que a minha amostra realmente é carbonato. Ou seja, ó, observe que a coloração prossegue como sendo violeta, que é a coloração do permanganato, ou seja, não houve descoloramento do permanganato. Se não houve descoloramento, é porque a minha amostra é carbonato. E eu posso adicionar também ao precipitado ácido acético. Adicionando ácido acético, ele deve dissolver completamente. Observe que dissolve com uma pequena quantidade de ácido acético, dissolveu completamente, e nós estamos observando aí a coloração correspondente ao permanganato que nós adicionamos. Tá certo? Então, isso é um teste específico para a indicação de que uma amostra sólida há a presença de carbonato.